Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Transformações do Solo. Eu sou a professora Sumaia, meu sinal, e estou aqui com a Carol e depois a Bianca. Bom dia, tudo bem? Vou já apresentar para vocês, antes que eu me esqueça, obviamente, durante a nossa aula, para falar de um canal aí que nós estamos colocando no ar essa semana, acho que já começou essa semana, que é o canal da trilha antirracista, o nosso canal aqui no Centro de Mídias, tá certo? Então, lá no nosso canal você vai encontrar, principalmente para você, professor, aulas diferenciadas com várias temáticas, né, de vários componentes abordando esse tema, né, dessa trilha. Então, tá aí para vocês, alunos, né, estudantes, professores e você também que sempre nos acompanha aqui, que gosta de sempre aprender um pouquinho mais, tá certo? Então, aparecendo aqui embaixo para vocês nesse momento, a gente pode acessar pelo QR Code ou pelo link, tá certo? Bom, então voltando lá, né, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, de 1,60 m de altura, olhos e cabelos castanhos escuros, tá certo? Uso óculos, hoje a minha armação é uma armação vermelha. Estou com os cabelos presos, mas ele tem a altura dos ombros, mais ou menos. Estou com uma camisa branca, tá certo? E com calça jeans e um sapato, tá certo? Calça jeans azul escuro e um sapato meio rosé, né? Um rosa meio pardo, sei lá que cor, né? Tem tanta cor assim que fica difícil, né? Às vezes vem um nomezinho. Hoje é código, né, gente? Quando a gente vai procurar a cor é por código. Mas beleza. Dito isso, vamos lá, recordando aí o nosso aprofundamento, o momento que nós estamos falando da nossa atividade, para dar sequência aí. Bora lá? Bom, então nós estamos aí começando a atividade 3, introdução. O nosso aprofundamento aí é a cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular é a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente que eu já apresentei para vocês, transformações do solo. Beleza? Bom, o que vai aparecer para vocês agora são as nossas habilidades aí do currículo paulista, tá certo? Então, a gente tem aí as nossas habilidades trabalhadas e a habilidade dos eixos estruturantes. A habilidade selecionada aí é investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Tá certo? Então, nós temos as demais habilidades também dos nossos eixos que compõem aí o nosso aprofundamento, a nossa unidade curricular dentro deste componente. E vamos lá, pegando o nosso diário de bordo, tá certo? Para fazer as anotações, como data, nome e título da aula, que eu já passei para vocês, a introdução da atividade 3, as informações relevantes que nós vamos passar aqui, as possíveis dúvidas que vocês podem ter para tirar com seus professores e, claro, não esqueça de avaliar a aula com o QR Code no final, belezinha? Vamos nessa? O objetivo da atividade 3. O objetivo dessa atividade é que iremos abordar a química na agricultura, a fonte dos nutrientes para as plantas e a importância da água nas dinâmicas envolvidas nesse processo. Para isso, é importante que a gente entenda algumas situações que vamos ver nessa aula, como a parte de ligações químicas. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre ciclos biogeoquímicos, sobre os elementos que são importantes para a formação dos seres vivos, que começam pelas plantas, né? Então, vocês viram lá com outro professor falando sobre os elementos que compõem aí a composição, por exemplo, do DNA. Então, são átomos importantes aí, esses átomos, eles são incorporados a partir do processo de alimentação nosso, belezinha? Bom, então, para hoje, né, a gente vai retomar o quê? A parte da formação geral básica, onde a gente vai falar sobre ligações químicas, tá? E falar sobre polaridade dessas substâncias.
Tudo bem? Bom, eu espero que sim, espero que você nos acompanhe aí nessa aula que está bem recheada aí de informações. Se for necessário, pause o vídeo para fazer as devidas anotações, tá certo? É uma aula recheada de coisas importantes para os próximos passos, principalmente que nós daremos. Bom, então vamos lá. Como os átomos se ligam? Então, lembrando que os átomos são as partículas formadoras de moléculas. Essas moléculas, elas vão formar substâncias, a menor parte de uma substância, quando a gente chama, é a molécula. Várias dessas moléculas, milhares delas dizendo, a gente vai ter a substância no sentido agora visual, né? Quando a gente já tem milhões aí delas, né? Mols, vamos dizer, delas, a gente consegue quantificar ela, por exemplo, já em balanças, né? E aí você consegue observar e ver essa substância. A gente tem substâncias puras e misturas, que nós falaremos em atividades posteriores, tá certo? E vamos então lembrar como os átomos se ligam. Então isso daí vem lá da formação geral básica, da primeira série que vocês estudaram lá no componente de química. Bom, definição de ligações químicas nós temos aí aparecendo para vocês na tela. A união de combinações de 2 ou mais átomos, tá certo? Para a formação de moléculas. Acontece através das ligações químicas. Essa união ou combinação por meio das ligações químicas ocorre com a finalidade de estabilizar os átomos. Então, os átomos, eles possuem ali a eletrosfera deles. Dentro dessa eletrosfera, você tem aí uma quantidade de elétrons que pode estar na camada de valência. Então, camada de valência, olha aí uma fala importante, tá? É algo importante a ser colocado. A camada de valência é a última camada de um átomo, tá? Então, é a camada periférica, a mais externa, vamos dizer assim. E os átomos, né, já se foi observado aí, que existem a maioria, vou falar a maioria porque não são todos, tá certo? Tem exceções e por isso que é uma regra, tá certo? Não é uma lei, não é um teorema, beleza? Então, a gente tem aí uma teoria do octeto, do qual os átomos se estabilizariam com 8 elétrons. Isso visto e estudado observando os gases nobres. Os gases nobres é a última coluna da classificação periódica, o grupo 18 ou a família 8A, tá certo? Então, eles sendo estudados, com exceção do hélio, que é o primeiro ali da família, todos têm 8 elétrons. E ninguém reage com ninguém. Nenhum átomo que você coloque ali para reagir nas condições normais, porque já fizemos reações com xenônio, por exemplo, e aí ele reagiu, tá certo? Mas em condições diferenciadas das normais que a gente coloca, condições normais de temperatura e pressão, CNTPs, tá? Então, o que acontece é que esses átomos, eles não reagem. Então, o que se levou a crer que os ou os demais átomos da tabela periódica reagem com a finalidade de se complementarem nesse sentido. Então, quem tem poucos átomos na eletrosfera, na camada de valência, tendem a perder esse elétron, ceder esses elétrons para ficar com a penúltima camada que já está completa. E quem tem mais elétrons, mas não 8, prefere receber esses elétrons para completar este octeto. Claro que, novamente, ressaltando isso, nós temos sempre exceções que fogem à regra e aí, quando elas são estudadas, elas são faladas, beleza? Bom, então, dentro desse texto de estabilização que eu trouxe para vocês, a gente tem os tipos de ligações que vão aparecer para vocês agora. Então, quais são os tipos de ligações que ocorrem? Nós temos aí a ligação iônica, a ligação covalente ou covalente coordenada, também chamada antigamente de dativa, tá certo? Então, quando a gente fala ligação covalente, ela pode ser a covalente como a gente conhece, né, quando vocês estudaram, ou a covalente coordenada, tá? Que a gente vai explicar também hoje. E a ligação metálica, tá? O nosso foco aqui não é a ligação metálica, eu vou passar por ela rapidamente, dando aquela pincelada, porque o nosso foco aqui é nas ligações iônicas e ligações covalentes, são elas que vão estar ali, sempre presentes no nosso estudo aí de transformações do solo.
Bom, então, ligação iônica para a gente aprender agora. O que é a ligação iônica, como que ela ocorre? Ela ocorre com transferência desses elétrons, que eu disse para vocês. Alguns átomos vão doar elétrons e outros vão querer receber para completar este octeto. Então, eu acabei de falar, tá certo? Bom, quando uma espécie química doa seu elétron, lembrando que o átomo é formado por 3 partículas, né? Que subpartículas que a gente chama. Então, nós temos lá, no núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, ali dentro do átomo reservado. E mais externamente, os elétrons. Quem migra, quando a gente fala de ligações químicas, as reações são feitas externamente, ou seja, na eletrosfera. Então, são os elétrons que vão fazer o processo das ligações químicas neste momento, tá certo? Então, quando a gente estuda as ligações, eu tô vendo um processo ali na eletrosfera acontecendo, belezinha? Então, esses elétrons, na ligação iônica, eles vão saltar ali de uma camada para outra, né? Da última camada de um elemento para a camada do próximo elemento, do próximo átomo. Quem perde elétrons vai ficar positivo, porque elétron tem carga negativa. E a carga positiva fica no núcleo. Então, dentro desse salto, quando uma espécie doa elétrons, perde elétrons, ela se torna um cátion, um íon positivo. Ela deixa de ser átomo, não se pode chamar átomo positivo. Não existe isso, galerinha, tá certo? E quando uma espécie recebe elétrons, quando um átomo recebe elétrons, ele se torna um íon negativo. Ele ganhou esse elétron, ele recebeu esse elétron porque alguém deu, tá certo? Então, ele é chamado de ânion, não existe átomo negativo, tá? Átomo é sempre neutro. Quantidade de prótons, que são cargas positivas, e elétrons são sempre iguais. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um combinado. Quando um átomo tiver de 1 a 3 elétrons na camada de valência, tá certo? Na última camada, ele tende a perder elétrons e vai se tornar um cátion, ou seja, um íon positivo. E quando um átomo tiver de 5 a 7 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar elétrons até completar 8. Isso quer dizer que quem tem 5... recebe 3, quem tem 6 recebe 2 e quem tem 7 recebe 1, beleza? Não vai receber todo mundo aí vários elétrons, vão receber até chegar 8 elétrons. Tudo bem? Bom, revisando aí sobre classificação periódica, o que a gente tem aí é justamente, deixa eu marcar para vocês aí aparecendo na canetinha, a gente tem aqui o grupo 1, tá certo? Grupo 2, aí a gente tem aqui o grupo 3 ao 12. Depois aqui entra o 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O grupo 18 é o grupo dos gases nobres. O hélio é o único que tem 2 elétrons, tá certo? Na sua última camada está satisfeito ali, né? Mesmo porque a primeira camada só cabe até 2 elétrons. Então, quem tem de 1 a 3 elétrons, a gente vai estar falando desses 2 grupos aqui, ó, desses 3, né? E aí, a gente vai estar falando até no máximo galho, tá? Para doar esses elétrons. Depois, a gente vai falar, vou trocar a cor aqui, a gente vai falar do 15 ao 17, e aí esse grupo que eu tô falando que vai receber elétrons, tá certo? Aí você vai falar, suma aí o 14. O 14 aguarda em cena dos próximos capítulos. Beleza? Vamos continuar aqui. Como que a gente percebe uma ligação iônica? Então, tá aparecendo aí para vocês na telinha ainda, tá certo? O sódio, o Na, que a gente vai ter aqui, e o cloro. O que eu fiz aqui? A distribuição eletrônica, galerinha. Então, como é que faz essa distribuição? Essa distribuição é chamada de distribuição energética de Linus Pauling, tá? Então, a gente começa aí distribuindo na diagonal 1s, 2s, 2p, 3s, percebam que eu vou preenchendo dessa forma, tá? Lembrando que no S cabe no máximo 2 elétrons, no P no máximo 6, no D no máximo 10 e no F no máximo 14. Então, toda vez que a gente faz essa sequência, a gente vai colocar sempre o máximo. S cabe 2, vou por 2. No S cabe 2, vou por 2. No P cabem 6, vou por 6.
No 3s cabem 2, vou pôr 2. Mas, Sumaia, eu vou colocando sempre? Não, eu vou colocar até a quantidade de elétrons que a espécie tem. Se são 11, vai ser 11. E aí, percebam que aqui, ó, do sódio, terminou no 3s1. Por quê? Porque precisa ser 11 elétrons, né? Ele tem 11 prótons, que é o número atômico, e 11 elétrons. Então, a gente vai fazer 1s2, 2s2, 2p6. Então, até aqui nós temos 10, né? Se a gente for contar aqui, são 10, mais 11. Então, na última camada dele vai ter só um elétron, que é esse elétron que estava aqui. Esse elétron que estava aqui, ele é migrado para o cloro. Vamos ver a distribuição do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, opa, 3p5. 5 elétrons na última camada. Ele vai ter aí, na última camada, 3s2, 3p5, a gente vai contar, porque o 3 é a última camada. Então, é 2 mais 5. Isso vai dar, nossa, que 5 feio que eu fiz aqui, vai dar 7. Certo? Se são 7, para o octeto faltam só 1. Então, o que vai acontecer? Então, ele não tem essa camada aqui, né? Ele acaba a distribuição dele aqui. Então, se a gente contar, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O elétron do sódio vai vir para cá, compor aí a eletrosfera do cloro. E nesse momento, o sódio se torna um íon, e o cloro vai se chamar cloreto e se torna um íon negativo, beleza? Bom, dito isso, então a gente já viu como é que a gente faz a distribuição e chega lá na ligação. Exemplos de ligações iônicas. Existe um jeito mais fácil de ser feito quando a gente sabe as cargas. Então, se a gente sabe que o sódio doou um elétron, ficou mais um, e o cloro recebeu um elétron e ficou menos um, o que a gente vai fazer? Olha lá, a gente vai cruzar as cargas e vai ficar com a fórmula Na1Cl1. E aí a fórmula final vai ficar NaCl, porque o número 1 a gente omite, galerinha. Os números 1 não são representados, porque se o elemento tá lá, significa que ele existe, há pelo menos um, tá certo? Números iguais também não se repetem, né? Então são aquela questão das cargas que a gente faz na matemática, mais um com menos um, zero, não é isso? Essa é a ideia. Quando você tem números diferentes, começam a aparecer. Bom, então, agora voltando à nossa ideia, a gente já finalizou aqui a parte de ligação iônica, a gente vai entrar na outra ligação, que é a ligação covalente. Vamos lá? Então, agora entrando para vocês a parte da nossa ligação covalente e covalente coordenada. É essa a parte que a gente vai falar agora. Então, eu trouxe uma tabela para vocês, não é mais a tabela periódica, mas a gente fez uma tabelinha aí. Que nessa tabela, o que a gente tem? O número de elétrons na camada de valência pode ser encontrado na tabela periódica, analisando o grupo do elemento químico. Então, lembra do grupo que eu escrevi para vocês na tabela anterior? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o hidrogênio como grupo periódico, né? O hidrogênio está no grupo 1, lembrando. Então, aqui é o grupo 1 e a gente só está representando o hidrogênio. Por que só o hidrogênio? Galerinha, se vocês olharem qualquer tabela, o hidrogênio, ele vai ter uma coloração diferente, tá? Por que o hidrogênio vai ter uma coloração diferente? Vocês fazem ideia? Hein? Bom, a ideia do hidrogênio ter uma coloração diferente é justamente porque ele tem só um elétron e ele geralmente não doa o elétron dele, ele compartilha esse elétron, porque ele só tem um, se ele perder um, ele vai ficar sem nada, né? Bom, então ele é colocado aí, ele é uma espécie que faz ligações covalentes, e é por isso que ele está aparecendo aqui. Então, o sódio que está abaixo do hidrogênio é o elemento que vai fazer as ligações iônicas que nós estudamos. Bom, então voltando depois desse adendo, a gente tem elétrons na camada de valência, na última camada que eu expliquei para vocês. Tem um elétron, né? Ele tá lá. Então ele vai receber ou compartilhar quantos elétrons? Ele vai compartilhar, nesse caso, um elétron, mas ele também pode receber, tá? Aí nós temos o caso dos hidretos, mas aí é coisas pra gente falar mais pra frente. Grupo 2. No grupo 2 são metais, olha lá. Eles doam, eles não emprestam, tá? Grupo 13 tem 3 elétrons na valência, eles vão
doar, tá certo? Se for metal, porque lá no grupo 13 a gente começa a ter semimetal e aí ele pode ter outras variações. Grupo 14, compartilha a metal. Lá no finalzinho do grupo 14 a gente vai ter metais e se for metais já não vai compartilhar também, tá bom? Grupo 15 tem 5 elétrons, ó, recebe ou compartilha. Grupo 16 tem 6 elétrons, recebe 2 ou compartilha 2 elétrons. E grupo 17 tem 7 elétrons, recebe ou compartilha 1 elétron. Então, aí eu trouxe para vocês de uma forma para vocês entenderem, tá? Para não ficar decorando. Então, olha o elemento na tabela, vê o grupo que ele se encontra e o que ele vai poder fazer, tá certo? Bom, então, olha lá, tem um adendo aí que eu coloquei nesse slide. Metais do grupo periódico 1 possuem um elétron na valência, então doam. Por isso que eu só trouxe só o hidrogênio aí, tá bom? Ligações covalentes. Como é a definição delas? As ligações covalentes são ligações nas quais ocorre o compartilhamento de elétrons entre outros átomos, que são mais comuns entre dois ametais. Esse compartilhamento pode ocorrer de forma concomitante, par de elétrons heterogêneos, ou de forma singular, par de elétrons homogêneos. Quando a gente tem par de elétrons singular, a gente está fazendo geralmente uma ligação covalente coordenada, tá? Então, olha só, ligação covalente e covalentes múltiplas, nesse tipo de ligação, cada elétron forma um par da ligação que vem de ambos os átomos, vem de um átomo e vem do outro. Na ligação covalente coordenada, que é a antiga dativa, a gente tem o par de elétrons da ligação vindo de um mesmo átomo, tá certo? Bom, aqui eu trouxe alguns tipos de ligações para vocês observarem aí. Então, a gente tem aí, ó, o fluoreto de hidrogênio, que é a espécie HF. Se a gente olhar na tabelinha periódica, então, nesse momento, pega lá sua tabelinha periódica, observa ela, vamos olhar lá. O hidrogênio tá onde? O flúor tá onde? O hidrogênio tá lá no grupo 1 e o flúor tá lá no grupo 17, tá certo? Olha lá, apareceu os grupos que eu já coloquei. Isso significa que o hidrogênio estando no grupo 1 tem um elétron, que a gente viu, e o flúor tem 7 elétrons na valência, última camada. Bom, então se a gente fosse representar essa espécie, como é que a gente faria? A gente tem aí o flúor e os elétrons. Vou desenhar aqui para vocês observarem, tá? Então, é como se a gente tivesse o hidrogênio aqui, fazendo a representação com elétron, e o flúor aqui, ó, com os elétrons, eu vou fazer xizinho para ficar diferente, tá bom? Então, 7 xizinhos. Então, o que a gente vai observar? Que vai haver uma ligação aqui, ó, entre eles, onde a gente vai representar dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem a primeira representação que eu fiz para vocês com as bolinhas são as representações de Lewis, tá? As representações eletrônicas. E quando a gente faz com o tracinho, é a representação estrutural, que vai mostrar a substância sendo formada, tá certo? Então, essa substância aqui é a representação estrutural que vocês podem usar o simulador FET colorado para montar. Vamos para mais uma aí para vocês observarem agora com ligações múltiplas. Então, nós temos aí o dióxido de carbono aparecendo na telinha para vocês. Então, o dióxido de carbono, você vai olhar lá na sua tabela, você vai ver que está no grupo 14 e o oxigênio no grupo 16. Sabendo disso, quantos elétrons eles têm? Olhando por aquela tabela que eu trouxe para vocês, o carbono tem 4 e o oxigênio tem 6. Opa, apareceu os dois aí junto. Bom, e aí o que aconteceu? Já deu spoiler da ligação, né? O carbono com 4 elétrons, ele precisa de 4 para compartilhar. E o oxigênio só precisa de 2. Então, nessa representação estrutural que vocês já viram aí, a gente teria como? Vou fazer o carbono com os seus 4 elétrons, agora eu vou fazer o xizinho no carbono, e o oxigênio de cada lado com os seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu fechar o oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente vai ter? O compartilhamento. Lembra que eu falei do par heterogêneo?
O par heterogêneo é esse que eu estou circulando. É esse par de elétrons. Um elétron vem do carbono, o outro elétron vem do outro elemento, nesse caso, o oxigênio. Isso é par heterogêneo, tá certo? Quando eu falei do par homogêneo, é porque vem de um elemento só, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, essa representação que eu fiz com as bolinhas de novo é a representação de Lewis ou fórmula eletrônica, tá certo? Fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Essa aqui, que eu tô marcando para vocês aí, é a representação estrutural, que a gente vai fazer com o C, né? A gente vai representar o C, dupla O, beleza? É assim que a gente representa. Bom, o que acontece aí quando a gente fala das ligações covalentes coordenadas? Trouxe para vocês, como eu disse aí. O dióxido de enxofre, o enxofre está lá no grupo 16 e o oxigênio a gente acabou de ver que está no grupo 16. Então, são do mesmo grupo ali, né? São da mesma família, né? Bom, então, ambos têm o mesmo número de elétrons, 6 elétrons. Como é que a gente vai brincar de compartilhar esses elétrons? O que vai acontecer é que, primeiro, o enxofre vai se estabilizar. Depois que ele se estabilizar, ele vai conseguir emprestar o par de elétrons para o oxigênio. Então, o enxofre aí, a gente tem o S, vou representar para vocês aqui, ó, os 6 elétrons dele. O oxigênio, aqui, e o outro oxigênio aqui. E aí, o que vai acontecer? Um oxigênio, um enxofre, se estabiliza, como vocês estão vendo aí. Se ele tem 6 elétrons, quando ele pegou 2 emprestado, ele ficou com 8. O oxigênio pegou 2 emprestado do enxofre, também ficou com 8. O que acontece é que agora o enxofre satisfeito, ele vai emprestar o par de elétrons para o oxigênio. Tá? Esse par de elétrons sendo emprestados, o oxigênio fica com 8. Pessoal, empréstimo é assim, ó, eu te empresto e daqui a pouco você me devolve, tá certo? Então, o par de elétrons vai, fica com o elétron, depois volta pro outro e faz a conexão, porque tá indo e tá voltando, tá indo e tá voltando. Não é essa questão de hoje empresta e nunca mais volta, porque isso não é empréstimo. Tá certo? Isso é doação. E aí não tá doando. Então, entre os átomos, o trato é bem feito. Tudo bem? Então, vai ficar com essa estrutura que vocês estão vendo aí. Você vai falar, Sumaya, por que não fica reto igual o CO2 e fica aí uma forma angular, aí, uma forma de parecendo um gangorra ao contrário? Bom, vai ficar dessa forma justamente porque você tem um par de elétrons aqui. Esse par de elétrons, ele vai exercer influência de forma a deixar essa molécula de uma forma angular. E isso vai criar nas moléculas uma certa polaridade. Então, quando a gente observa também as ligações, a gente observa a polaridade. Tá? Aí eu trouxe para vocês mais moléculas para vocês observarem que podem ser representadas. São representações diferenciadas hoje que são feitas da ligação dativa. Então, as dativas, elas podem ser representadas por pares, por dupla ligação, tá certo? Quando as espécies fazem, ou da forma que a gente representou ali, tá certo? Então, essas são novas representações que estão surgindo aí e é sempre bom conhecê-las. Então, ressaltando aí para o seu professor qual que ele vai preferir, por exemplo, usar na prova ou qual que está sendo mais utilizada hoje, principalmente quando se vai fazer exames. Belezinha, gente? Bom, então a gente entendeu a questão das ligações químicas e faltou só uma que eu falei que ia fazer a pincelada, né? Eu falei que ia usar o simulador, mas não vai dar tempo. Vou deixar para você usar aí na sua casa o FET colorado. Dá para usar por celular, tá, gente? Ligação metálica. Na ligação metálica, ocorre justamente faz com que você tem vários átomos ligados e essas propriedades de brilho, maleabilidade, condução elétrica e condução térmica é feita justamente pela possibilidade desses elétrons que estão aparecendo aí terem mobilidade, tá? E aí ele consegue fazer efeitos como esses que só são possíveis nos metais. A gente fala aí que essa composição aí é o mar de elétrons na ligação metálica, tá certo?
Bom, nesse momento, então, faça um levantamento de hipóteses, observações entre os seus grupos, as conexões, investiguem aí as polaridades, principalmente das moléculas que a Pro trouxe aí para vocês, para a gente fazer tanto das ligações iônicas, que já são polares, quanto das ligações covalentes, tá certo? E aí, qual a relação dos minerais e o solo? O que podemos relacionar com o que vimos em aulas anteriores, tá certo? Então, aí é nosso mural e agradeço a presença de vocês. E a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!